Olá, estamos começando o Conexão AV e hoje nós vamos ter um convidado muito especial para mim, um grande amigo, Marinho Brasil. Eu já quero colocar o Marinho aqui na nossa roda de conversa. Marinho, como vai? Tudo bem com você? Opa, tudo joinha, tudo certo e nada combinado, como eu sempre falo. Beleza. Tudo bom, Marinho? Deixa eu te pedir para você falar um pouquinho do que você tem feito, um pouco da tua história, Marinho. Conta pra gente. Tá bom. Minha história é o seguinte, eu trabalho com produção musical desde os 14 anos. Tô com 58, então fazem 44 anos. Pouquinho só. É tempo, né, gente? Pouquinho só. Daí, esses 44 anos, comecei trabalhando no estúdio mesmo o tempo inteiro, tocando também para artistas, fazendo um monte de coisa. E sempre trabalhando com áudio. Eu só tive um emprego que foi CLT, carteira assinada e tal, e era técnico de som aqui no estúdio aqui. Então meu primeiro emprego de fato, assim, de carteira assinada era como técnico de som. E eu sempre tive essa coisa, tanto do músico como do áudio, né? Então eu sempre trabalhei bastante com isso. E hoje eu estou aqui na PIB em Curitiba, na Primeira Igreja Batista, fazendo ali parte da equipe que faz a transmissão, né? E também faço os arranjos lá e tal. Então a gente está num processo bem legal. Legal. Bem-vindo, Marinho. Opa. Prazer ter você aqui com a gente, batendo esse papo aqui. Você está em Curitiba ainda, a gente se encontrou lá alguns anos atrás, enquanto eu morava lá. Isso. E para o pessoal que não conhece, só para se ambientar, dá uma geral aí sobre a PIB, sobre tamanho, estrutura, só para o pessoal começar a entender o nosso papo daqui para frente. Tá, a PIB é uma igreja muito grande. Hoje ela está com 18 mil membros, né? Tem uma estrutura enorme, tem muitos ministérios, muitas coisas assim interligadas. Eu costumo dizer que é um monte de igrejinhas pequenas, né? São igrejinhas pequenas montadas numa só. Então, quando uma igreja é pequena, ela muitas vezes tem ideias, tem as pessoas para fazer, mas não tem recurso. Quando é uma igreja grande, né? Geralmente nunca ninguém está ali realmente fixo. E assim como são várias igrejinhas pequenas, a gente consegue unir o útil ao agradável e tem uma equipe muito boa. Já facilita a que está administração, trabalhando. né? Facilita Marinho, bastante. Que bom te receber aqui. É um prazer te conhecer melhor, né? Eu já estive com você algumas vezes, mas estou te conhecendo melhor hoje, né? E eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente sobre a sua experiência. Hoje você está atuando mais como músico, produtor, né? E nós conversamos até um pouquinho atrás, né, sobre esse trabalho que você tem feito com os músicos na forma de tocar, né? E a gente até brincou aqui, né, que na maioria das vezes quem acaba levando a culpa de algum problema recai sobre o técnico. Você, como ex-técnico, sabe bem como é isso, mas explica pra gente assim de forma prática como que tem funcionado isso para você, essa relação dos músicos com os técnicos e o produto final, né? Como que essa música, esse instrumental vai chegar para o público, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Deixa eu só complementar também a pergunta do Samuel aqui. Os músicos, o pessoal operacional, eles são voluntários, eles são contratados? Já pra gente emendar nessa pergunta do Samuel aí. Tá bom. Aqui na PIB, os músicos são todos voluntários, tem a equipe de liderança que daí é contratada, e como os técnicos de som também, tem 5 funcionários, tem, né, uma outra equipe também que da parte de comunicação, mas a grande maioria é voluntário, né? Tem que ter os funcionários porque para atender a demanda do dia a dia, né? Tem muita coisa assim. Às vezes tem horas que está tendo 9, 10 reuniões, né? Cultos assim pequenos simultâneos.
porque tem o prédio, tem o templo, tem a capela, tem várias outras salas, outras coisas. Então é uma coisa assim bem complicada de fazer. Eu atendo mais essa parte da transmissão mesmo aos domingos, né? Que eu montei essa equipe, a gente está fazendo toda essa parte de transmissão. Com respeito aos músicos, aos arranjos, Samuel, o que eu faço? Eu voltei para Curitiba faz 6 anos e meio, né? Vai para completar 7. E eu investi bastante. Eu saio por aí também fazendo workshops e eu falo muito sobre o técnico de som junto com o músico. Eu falo, o músico geralmente não gosta do técnico de som, o técnico de som não gosta do músico e é uma coisa que não dá. Tem técnico de som que é um músico frustrado, tem o músico que pensa que é o dono do mundo, tem as guerrinhas bobas, que é um monte de coisa. Só que o que acontece? A maioria dos músicos não sabe nem como que é ligado o som dele. Sim. Ele quer que tenha um som bom, mas ele não sabe nem que caminho que percorreu, desde que ele pôs o cabo da guitarra dele ali, o cabo do teclado dele, o que percorre para voltar o som, para ir o som, não faz ideia. Eu falo, gente, vocês precisam estudar. E o técnico de som também precisa estudar um pouco de música, precisa saber um pouquinho mais para ter uma linguagem, né, para poder conversar. Eu me lembro que a gente tinha uma banda aqui há muitos anos atrás, na década de 90, que daí era uma banda fixa tal, e daí os técnicos de som a gente tinha, né, também fixos tal, e a gente estava ensaiando, volta e meia, eles davam opiniões e a gente mudava o arranjo em virtude do que os técnicos de som estavam falando. Por quê? Porque estava embolando alguma coisa, a gente não percebia e eles falavam. Hoje tem uma facilidade muito grande que é o fone de ouvido, né? Todo mundo com in-ear, nossa, facilitou um monte, que quando os retornos era muito aquela barulheira no palco, ninguém se ouvia, né? O cara só ouvia ele e tal. Com o fone, melhorou os músicos, assim, de uma forma geral, assim, porque eles começaram a se ouvir, né? O cara ouve o sax, inclusive eu falo para eles, gente, a mixagem no seu fone, eu falo, quando eu vou tocar, o que eu menos quero escutar é o meu instrumento. O que eu preciso escutar é o resto da banda, porque eu preciso saber aonde que eu vou tocar, como que eu vou tocar, o que está faltando, daí eu vou tocar. Os caras não, eles querem escutar só eles, daí eles começam a tocar, faz um solo junto, o saxofonista junto com o guitarrista, vira uma... Ô Marinho, você não acha que, de novo, né? Eu acho que aquele problema da integração entre os músicos e os técnicos de som, não é? Isso é um grande problema na maioria das igrejas. Uma igreja do porte da PIB aí de Curitiba, quantos técnicos de som a igreja tem? São contratados, são voluntários? 5 são funcionários contratados, daí o resto é voluntário e essa equipe varia muito, né? A equipe é grande, mas a gente tem uma equipe que é de voluntários só para montar e desmontar o palco. Então não são pessoas que trabalham até como técnico, eles são mais da área de montagem. Você sabe que lá nos Estados Unidos, não vou citar o nome da igreja aqui, mas é uma igreja grande, você acredita que lá cada grupo musical tem o seu próprio técnico da igreja? Ou seja, é o cara que conhece as músicas, que está nos ensaios. Eu acho isso muito importante para a integração do técnico com a banda, né? com a parte musical, com os músicos, não é? Eu quero Marinho, deixa eu só já emendar nessa questão toda. Eu quero colocar uma pimentinha nessa conversa aqui. Peraí, Paulo, antes de você completar aí, tem uma pessoa te mandando um grande abraço, diz que é um grande amigo seu, está nos assistindo, Marinho. Jubal Aquino. Ô, Jubal. Grande Jubal, esse nosso sabe tudo. Colega. Grande técnico. Tá lá na Batista do Povo agora, né? Isso, aqui em São Paulo. Abraço, Jubal. Abraço. Que vai ser um dos nossos próximos. Que vai estar aqui com a gente também. Sim, Marinho, muito bom. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, eu não vou dizer na nossa época, mas a gente se preocupava, por exemplo, o técnico de som, ele se preocupava com a mix do PA e com a mix de 2 caixas de retorno. Hoje a gente tem alguns sistemas que o próprio músico faz a tua mix, e, enfim, já facilita bastante ali. Mas hoje, quando a gente fala em audiovisual, quando a gente fala em tecnologia na igreja, nós não podemos, não sei se seria o termo correto, mas simplificar e dizer, olha, a mesa de som ela serve simplesmente para colocar o microfone do pastor e os instrumentos da banda.
Porque hoje grande parte, se não a maioria, está fazendo o streaming, está fazendo a transmissão pela internet. E a gente tem que agregar esse pessoal também. Então eu vou colocar isso não só no sentido de áudio, mas no sentido de vídeo também. Porque, por exemplo, você tem a postura do músico, onde ele está no melhor enquadramento, onde não. Como é que é essa relação? Como é que você conseguiu subir esse degrau com o pessoal aí? Porque a gente sabe que a maior dificuldade aí, eu acho que é a relacional, né? Como é que foi isso para você? Aqui, como é uma igreja muito grande, a gente tem um problema assim de não ter. A gente não tem banda fixa, por exemplo. A gente tem bandas que tocam escala. Tem gente que reclama, mas era legal se tivesse sempre o mesmo, tal. Certo, mas veja bem, se a gente é uma igreja tão grande assim e a gente tiver 30 bandas e você acabou de chegar aqui em Curitiba, você veio morar aqui e está fazendo parte da igreja e quer entrar no Ministério do Louvor, você vai ter de esperar formar a 31ª banda. Né? Então demoraria muito isso. Né? Ou você torcer para um membro de alguma outra banda morrer ou sair. Maldade, hein? Maldade, né? O cara torcendo. Então por isso que é a escala. Porque senão toda vida que chega uma pessoa nova, até você fazer, então esse é o principal motivo, né? Mas a gente também tem feito grupos híbridos assim, que a gente fica juntos sempre na mesma escala por 6 meses. Então esse pessoal daí eles se entrosam, tal, é muito legal, a gente conhece mais um do outro, depois mais 6 meses com outro pessoal e a gente vai alternando. Foi uma solução bem bacana. Mas Marinho, você não acha que, por exemplo, digamos que a igreja tenha 3 bandas fixas, tá? Você falou, você colocou que quem chega um novo integrante, por exemplo, mas eu acho que na mesma banda você pode ter mais de um músico em cada instrumento, entendeu? Não, e aí você faz sim. a escala, mas as escalas da banda específica. Então você faz a escala da banda A, a escala da banda B, com integrantes fazendo o giro, não é? E da mesma forma o técnico, né? Mas eu acho que é importante, não é? Ou seja, para um resultado final, você ter pessoas que tudo bem, que já estejam acostumados a tocar com os outros integrantes, né? Você não acha? Mas por outro lado também, desculpa Marinho, por outro lado também faz o músico crescer, né? Ele alternando, né? Concorda, a gente Marinho? alterna, a gente faz isso de propósito para o músico crescer. E o que é o padrão não são as pessoas, o padrão são os arranjos. Os arranjos são só um. Entendeu? Todo mundo toca aqueles arranjos. Então, se eu for tocar, se o outro for tocar, tal. O que eu tenho percebido nesses 6 anos e poucos que eu estou aqui, com os workshops que eu dei para os músicos, só para os tecladistas, também para todos os músicos, tal, eu tenho notado uma diferença. Por exemplo, os pianistas têm tocado diferente. Eles não estão mais fazendo aquele pianão enchendo a mão, eles já estão preenchendo mais, tocando fora do contexto, porque a gente tem, olha só, geralmente na banda é o seguinte: batera, baixo, violão, guitarra, teclado, piano e orquestra. Então é muito, fora o vocal. Marinho, é muita mas eu coisa, acho que né? algo a mais que tem que ser acrescentado nisso é a questão dos ensaios, né? Eu não estou falando só daquele ensaio onde a banda vai conhecer a música, vai aprender a tocar a música, mas o ensaio já com o PA montado, com os retornos já alinhados, e com o técnico de som também ensaiando, porque eu acho muito importante que o técnico conheça os arranjos, conheça as músicas, para que a coisa... Ele faz parte da banda, eu sempre entendi isso, né? O técnico faz parte da banda. A gente faz assim, a gente tem um ensaio só com os músicos da base e o vocal no sábado, isso tocando no domingo, né? A orquestra ensaia na quarta, e no domingo o culto começa às 9, mas a gente chega às 7 da manhã e daí passa, né, a bateria, passa as coisas e tal, depois a gente ensaia todas as músicas com todo mundo e com o técnico, e daí fica sempre Qual que é a maior dificuldade que vocês têm vivido e enfrentado lá na PIB de Curitiba, Marinho, nessa área de audiovisual?
Então, a dificuldade hoje a gente tem bastante, por exemplo, o pessoal de câmeras e tal, mas a gente sente eles precisam aprender um pouquinho mais sobre o que são os instrumentos. Às vezes está tendo um solo do trombone até o câmera achar o trombone, entendeu? Porque ele não sabe o que é o trombone. Tá. Então Agora, é uma coisa assim. Mas outra coisa que está acontecendo é que para a mixagem, por exemplo, da transmissão, a gente tem poucas pessoas. Porque não é fácil, né, mixar para transmissão, sim, né? Sim. E daí eu fiz uma coisa lá que eu mudei a forma de pensar, que eles sempre queriam aquele sonzinho limpinho, aquele sonzinho de estúdio e tal. Eu falei, gente, isso aqui é transmissão. É uma igreja. Transmissão, eu preciso que o cara que esteja no sofá da sala se senta dentro da igreja. Ele tem de ser envolvido. Então eu coloquei muitos mais microfones de ambiência, tinha 2 embaixo da galeria, e eu coloquei mais 5 na frente, e a gente tem, né, uma mesa dedicada para isso, tal, e a gente faz tudo, aquele ambiente, aquela sujeira que entra da orquestra, aquelas coisas tal. Eu falo, isso é importante a gente mixar com essas sujeiras todas para quem está em casa se sentir dentro do culto. Marinho, já que você está falando de transmissão, tem uma pergunta aqui de alguém que está nos assistindo, nosso colega Kleber Caldas, e aí vai um abraço para ele. Conhece, né? Grande Clebão. Ele tá pedindo detalhes aqui do equipamento que você... Eu sei que deve ter coisa pra caramba lá, você ia passar um dia para detalhar tudo. Mas passa assim, resumidamente, o que vocês usam em termos de... Já que o pessoal da técnica gosta dessas coisas, né? O que vocês usam, resumidamente, para captação de áudio e para transmissão de vídeo? Para captação de áudio, hoje, do modo geral, a gente está defasado, está complicado, porque no início foi uma ideia muito boa, porque a gente tem alguns campos, né, algumas congregações, e daí a ideia inicial foi até do pastor Pascoal comprar X32 um monte. Behringer. Por causa do custo-benefício. Porque o técnico aprendeu a mexer numa, ele vai em todos os campos, tem. E é uma mesa que vai atender todas as igrejas e tal. Não atende mais a PIB ali, porque a gente tem entrada de 100 e poucos canais. Nossa. O input é grande. E é splitado para transmissão, né? Entendeu? Então o que acontece? A gente tem 2 X32 no PA, 2 X32 no palco, e lá embaixo a gente tem uma X32, na verdade, que está servindo só de remote, porque a gente está usando tudo com Pro Tools e o Sound Grid da Waves, né? Então a gente mixa tudo com os plugins externos assim, tal. Então a gente está fazendo a mixagem no computador mesmo, tudo via rede. Eu vou te falar... E o PA também faz isso também. E para completar sobre a transmissão de vídeo, o que vocês estão usando? Só para terminar aqui a resposta do Kleber. Vídeo é tudo da Black Design, eles têm Blackmagic, várias câmeras. Blackmagic, eu tô isso. com Blackmagic, isso. E eles estão... tem umas PTZ e várias com pessoas mesmo, câmeras e tal. Então... não sei exatamente. Eu sei que eu lá na transmissão, quando eu estou fazendo, eu tenho um monitor de vídeo que tem todas as câmeras, e eu falo isso, gente, quando você está mixando, tá ali no preview, tá o guitarrista, ou seja, é o próximo que eles vão provavelmente colocar no ar. Eu já tô no fader do guitarrista. Quando eles colocam, eu dou um gásinho a mais. Porque a sensação de quem está em casa, escutou mais aquela guitarra, tal. Então, quem está mixando a transmissão tem de interagir o tempo inteiro. Né? Então, eu queria falar uma coisa rápida, Paulo. Eu transmiti um evento para o Banco do Brasil na Sala São Paulo, com orquestra e tudo mais. Né? Assim, você falou muito bem. A gente que estava cortando e transmitindo, a gente não sabe que de repente vai entrar o oboé, ou vão entrar os metais, ou as cordas, o violino, as violas. Né? Mas você sabia que a produção colocou um integrante da orquestra
do nosso lado com as partituras e ele ia cantando pra gente, olha, agora vai entrar o oboé. Então a gente já falava, olha, câmera 4, fecha no oboé. A gente já sabia, ou seja, nós recebíamos isso. Não seria interessante você ter isso também? Sim, a gente você tem uma orquestra... Está estudando isso. Eu acho isso muito importante, porque o diretor porque a gente vai com corte, grade mesmo, com tudo. Isso, exato, porque o diretor de corte ele não tem noção realmente de conhecer a música e saber que vai ter o solo de flautas, entendeu? Das madeiras. Né? A gente tá treinando pessoas para isso. A Leia, minha esposa, de vez em quando ela tá no multimídia também. Ela tá lá no Pro Presenter, lá, alguma coisa assim, e ela tá junto lá com o pessoal que tá cortando, e ela fica falando, olha lá, vai entrar o sax lá agora. Ela já fala tudo, porque ela é vocalista, né? Ela trabalhou a vida inteira cantando, com estúdio também, então ela sabe tudo, ela vai dando as dicas. Mas a gente quer realmente treinar mais pessoas para fazer isso. Tá, Marinho, é muito legal. Eu quero voltar um pouquinho. Na realidade, são duas perguntas em um. Você citou aí o caso de que vocês adquiriram as X-32 em função da indicação do pastor, porque onde o técnico fosse, ele saberia operar. Isso para mim é um desestímulo, porque assim, você está criando uma pessoa, um robozinho, e não ensinando exatamente o que ela tem que fazer. Tá? Sim. Então assim, a gente tem uma cultura exatamente do não ensinamento, né? Então vamos criar uma pessoa e, diferentemente do músico, que a gente sempre estimula o cara a crescer, a estudar, ele tem que ler partitura, enfim, mas eu sinto que, e aí não é privilégio só de vocês, eu sinto que essa parte, na parte técnica, fica um pouquinho de lado. E agora, só complementando, como é que foi essa recepção de voluntários quando chega um profissional com tanta experiência como você e já chega com essa carga, aspas aí, exigindo, querendo trazer o pessoal para cima? Certo, a gente... A vantagem da X-32 foi realmente o custo-benefício mesmo, né? Sim. Não foi nem tanto... era só um adendo que quem aprendesse seria mais fácil. Mas a gente tem como está tudo ligado em rede, a gente tem 3 salas de ensaio, todas montadas, e uma delas, né, as outras também vão ter, mas por enquanto só uma delas já está lá com a X-32, tudo certinho. E o que a gente faz? A gente treina as pessoas lá, a gente vai lá, treina com elas, porque como está em rede, a gente tem o culto inteiro, tudo ali. Tá. Tanto faz a pessoa fazer uma transmissão, uma mixagem, ou fazer como se ela estivesse fazendo PA, e a gente vai treinando todo esse pessoal assim, né? Então é um treinamento paralelo que a gente faz com todos os voluntários. Bacana. E essa recepção... E daí a pessoa vai... E essa recepção de voluntários versus aí, bem entre aspas, aí, o profissional. Porque existe um certo estigma aí de que não, a igreja tem que ser voluntário, profissional, ele vai receber ou não. É um outro tema, mas assim, eu queria pegar... o ponto que eu quero chegar como você... abraçou esse pessoal, como é que você conseguiu trazer eles junto para você? Tá bom, primeira coisa eu nunca dei carteirada, né? Porque eu podia sair dando carteirada, não, tal, é meu. Tá. Muitos me conheciam de fichas técnicas, um monte de coisa. Muitos me conheciam da época que eu morei aqui em Curitiba, que eu sou de Curitiba, mas fiquei 24 anos em São Paulo, né? Então, agora eu voltei faz 6 anos e pouco. E outros foram me conhecendo, às vezes até de outros falarem tal e tal. Então a pandemia ajudou bastante. Porque a gente teve de gravar bastante coisa. Então eu cheguei nos músicos todos de perto, eu fui conhecendo mais o pessoal da orquestra, fui gravando, fui fazendo um monte de coisa. E daí eles foram ficando... Puxa, o Marinho faz milagre. O tempo inteiro. Era o Marinho faz a mágica. Vai lá, a gente toca de qualquer jeito e sai o som bom. Por causa que com a experiência, verdade, você vai cortando. Com a experiência você vai fazendo as coisas. Daí o que aconteceu? Daí a confiança
foi gerada muito grande. Tá. Então eu fui devagarinho, fui pelas beiradas, e daí eu consegui respeito. Então, e é muito legal. Até eu vi que o Samuel pediu para o João cantar a consagração, né? Daí eu lembrei que aqui, tanto os adolescentes como os mais velhinhos, eles gostam de mim. Eu consegui conquistar, assim, uma gama grande, assim. Os adolescentes músicos mesmo, eles gostam, não, Marinho, faz uns negócios lá legal. Eu não fico taxado como tiozão, como velho, entendeu? Ok. E então isso foi muito legal. Eu falei da consagração porque eu peguei, assim, um grupo aqui, vocal que a gente tem aqui, tudo com moçadinha de 20 anos, assim, tal. E eles cantando umas dissonâncias, umas coisas, tudo que eu fiz, eles encaram o desafio, vão e fazem tal, e curtem tal. Daí a gente faz um evento lá só da escola de música, tá? Porque a gente tem uma escola de música e dança, tem 700 alunos. Entendeu? Então a gente sempre tá motivando essa galera. E eu vou lá, eu sou o técnico de som. Eu vou lá e faço uma mesinha pequenininho, um negocinho, tá tudo certo. Então os caras, a gente consegue o respeito porque pelos atos que se faz, pelo exemplo, né? O exemplo em qualquer lugar, pode ser no simples, no grande e tal. E eles ficam assim que a Thalita mesmo, volta e meia, ela fala: todo mundo que vem aqui pede o Marinho. Ela fica falando. Porque vem o Ademar de Campos, vem o Carlinhos Félix, vem todo mundo que vem aqui, daí Marinho já vem no rider técnico, né? Porque a gente já conhece e tal. Tá, agora, só complementando aí o meu raciocínio, já que você trouxe esse pessoal dessa forma, eu acho que facilita também você manter pessoas com um foco realmente desejosas de exercer um ministério. Porque muitas vezes a gente tem músicos, a gente tem técnicos, a gente tem pessoas que muitas vezes estão ali diante de uma mesa digital, diante de um instrumento em cima do palco, que talvez não seja, o ministério ali não seja talvez 100% em cima disso. Então, essa forma dos bastidores também serve de uma peneira, né? E também de você trazer essas pessoas e direcioná-las, seria isso? Eu sempre falo, gente, lá fora eu sou profissional, eu vivo disso. Aqui dentro eu sou servo. Eu tô para servir. O que foi? É para carregar caixa? Vamos carregar caixa, não tem problema. É para fazer som? É para tocar? Vamos que vamos. Sabe? Então, daí as pessoas veem isso, puxa, mas tá lá. Eu, por exemplo, no próprio culto mesmo domingo, quando eu vou, assim, que eu não tô na escala, né? Eu faço questão de sentar bem ali no meio que os músicos me veem. Por quê? Porque eu tô sendo referência, né? Pela idade, pelo tempo de coisa. Então, você tem de dar o exemplo, né? Ô, Marinho, então, é muito legal. Aí não acontece, só pra gente descontrair, né? Eu trabalhei com um músico que toda vez que tinha que carregar equipamento pesado, caixa de som, case, ele vinha com aquela desculpa: não, eu sou guitarrista. Já pensou se eu esmago o dedo em alguma coisa? Eu não vou carregar nada. Eu tenho que tocar depois. Só carregava as palhetas dele e olha lá, viu? Mas, Marinho, eu estava conversando mas essa coisa... Pode, claro, por favor, vai lá. Essa coisa é engraçada, né? Eu me lembro quando eu estava em Campinas ainda, e eu fiz som lá para uma galera tal. Depois que eles souberam quem eu era, nossa, você é um Marinho, nossa, aquelas coisas e tal. Daí tava eu e meu filho conversando, o guitarrista, daí já estavam fechando a igreja. Falei, opa, deixa eu te ajudar. Eu peguei 2 guitarras, meu filho pegou o ampli, pegou mais o violão. Eu quero, não, vocês vão carregar as coisas para mim? E isso o meu filho devia ter uns 17 anos por aí. Ele falou, aqui ninguém é melhor que ninguém, todo mundo carrega. Quer dizer, já estava incutido, né? Sim. Paulão, se o pessoal soubesse como a gente trabalha nos eventos seculares, Marinho... Minhas costas que o digam. Nós vamos começar a fazer agora o backstage, né? Fazer os vídeos do backstage. Marinho, eu estava conversando com o Paulo e com o Samuel, um pouquinho antes do programa começar. A gente está numa área que é uma área apaixonante, né? Ou seja, a gente sente um prazer enorme em fazer o que a gente faz, tanto na área de áudio quanto na área de vídeo, streaming, né? E fazendo isso,
isso na igreja, eu acho que é importante você colocar isso no coração das pessoas que estão nessa área, fazendo para Deus. Não tem prazer maior, concorda, Marinho? Concordo. A gente tem de fazer com excelência, né? E eu falo para as pessoas, gente, aqui você tem de fazer mais do que onde você está ganhando o cachê muito alto lá, cara. Porque as pessoas que vão ouvir, a gente não sabe onde que chega aquela música, onde que chega aquela palavra. O intuito é muito outro, longe, né? cara. Mas Entendeu, também é cara? importante colocar o seguinte, vou contar uma rápida experiência de uma transmissão que eu fiz para uma igreja em Campinas, também coincidentemente, né? Mas é engraçado essa coisa de, entre aspas, excelência. O meu conceito de excelência é completamente diferente do que eu vi nessa igreja, tá? A equipe técnica toda, num estresse, num nível de estresse. Ou seja, aquilo lá é um culto a Deus. Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo o máximo que nós estamos fazendo, só que nós temos ter a consciência, Marinho, de que nós também participamos do culto. Tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa... Mas, Daniel, Tanto que no final do culto, a diretora do culto estava chorando. Mas muitas vezes esse estresse ele vem talvez de um preparo, talvez da falta de pessoas como o Marinho com uma visão da falta de preparo. Exatamente, porque assim você tem uma equipe estressada porque com certeza alguma coisa aconteceu antes, ou não teve uma passagem de som, ou você não tem o equipamento adequado, ou houve alteração, enfim, houve uma pressão. Então quando você tem uma pessoa que tem a visão geral e que começa a administrar isso de uma forma tranquila, de uma forma, como o Marinho disse, sem dar carteirada, as coisas fluem de uma outra forma, né? Paulo, mas tem de ser... Pode falar, Marinho. Tem de ser pensado tudo, né? Eu acho que falta, às vezes, da liderança, quem tá gerindo as coisas, falta o jogo de cintura para saber gerir as coisas, né? A gente tem 2 eventos grandes aqui. O Natal Aleluia, que é, né, o musical de Natal, que inclusive está no Páscoa, calendário da cidade. O resto. Isso. Daí o que a gente faz? A gente já está com ele todo pronto. Agora em setembro vou começar os ensaios. E nos ensaios os técnicos estão juntos. Técnicos de luz, técnicos de áudio e técnico de vídeo. Eles vão ensaiar, vão saber tudo que vai acontecer. Daí a gente pode inclusive fazer alterações por parte técnica, porque não, mas é melhor assim do que assado, tal, e a gente fazer. Eles têm voz. Agora eles têm voz, e agora, por exemplo, vão receber o MP3 de tudo, tá, e ficam escutando as músicas, tal. Quando eles vão mixar, eles já sabem o que acontece nas músicas, em tudo, entendeu? Legal. Eu falo, tá Maria, inteirado. porque a liderança das igrejas, muitas vezes as lideranças, elas se esquecem que é um evento, a gente produz tecnicamente um evento grande todo o final de semana. Isso não é fácil. Sim. Não é fácil, né? Não é fácil. Pessoal, domingo passado, só rapidinho, domingo passado eu estava fazendo a transmissão e assim uma meia hora antes de começar, começou a pipocar o áudio. É igual semana passada que vocês tiveram problema, né? Exatamente. Faz parte aquela coisa. Daí dá um estresse assim. Só que a gente tem uma chavinha lá que é o seguinte: se der pau na transmissão, a gente vira a chavinha lá e vai pro DBX lá direto, que daí é a mixagem do PA. Para não, o mais importante é chegar. Chegar, né? Lógico, não vai ser a mesma coisa, mas a gente tem. Só que deu tempo, tá aquele estresse, e daí como era eu que tava lá embaixo, falei, não, tá tudo certo. Deu certo. Sem começou assim. Samuel, conta pra gente aí mais perguntas do YouTube, do pessoal que tá participando. Não temos perguntas, somente abraços aqui do Cláudio, do Kleber. O Kleber já falei, né? Uhum. E são esses que marcaram aqui, que mandaram algum abraço, alguma coisa, Daniel. Seria bom nós lembrarmos, Paulo, do nosso Facebook, do nosso Instagram. Sim, você pode falar pra gente? Sim, claro. Pessoal, nós estamos no início, o nosso Instagram é conexão.av. A partir dessa semana, a gente já está produzindo conteúdos não só
do podcast, não só desse bate-papo com esse pessoal incrível que está vindo aqui, mas a gente está produzindo material principalmente para aquele pessoal que está no início, que está em dúvida. Então o nosso objetivo aqui não é só conversar com o Marinho que está numa igreja de 18 mil membros, não, nós queremos conversar também com aquela igreja pequena de bairro, que muitas vezes ele tem uma mesa lá de 6 canais, mas ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo na frente dela. Então a gente vai começar a postar alguns materiais aí, algumas dicas, tá? Para você começar a ter um ganho real, tá? Na tua qualidade. Nós estamos falando isso de som, nós vamos ter parte de vídeo, nós vamos ter parte de streaming. Então aos poucos a gente está produzindo esse material e nós vamos aí postar principalmente no nosso Instagram. No nosso Instagram também você pode mandar mensagem, você pode mandar sua dúvida, você pode mandar sugestões, mandar crítica, nós estamos abertos aqui. Então, conexão.av é o nosso Instagram. Agora, Marinho, deixa os seus contatos, sua rede social, enfim, o que você quiser para o pessoal quiser entrar em contato com você, fique à vontade aí, agora esse espaço. Só acrescentando, Marinho, aproveita e já embala aí. Que dica que você deixa para aquelas pessoas que estão começando aí, seja na área técnica, seja na área musical, como músico, o que você deixa aí de dica, aquela como é que fala? Aquela dica especial para aqueles que estão começando. E estão nos assistindo, é claro. Sim, lógico. Bem, as minhas redes é tudo sempre Marinho Brasil, Brasil é com Z. Tanto no Instagram, Face, YouTube, é facinho, é sempre Marinho Brasil com Z, você encontra lá. A dica que eu quero dar é as pessoas procurarem estudar, né, gente? Porque hoje tem muita informação na internet, tem profissionais bons, tem um monte de vigarista também, que ensina umas coisas nada a ver. Vai naqueles que realmente você tem muita visualização, é um canal grande e tal, que geralmente são pessoas que já estão, né? Ou vê o currículo, né? Dá um Google no nome dele. Vê lá o que o cara fez, tal, se é um como a gente chama no meio, um bicão, ou é uma pessoa que realmente é da área, né? Porque hoje tá muito fácil de você fazer assim. Fácil que eu digo assim, é porque tem material tanto didático como equipamento. Você consegue fazer boas coisas, né? Eu mesmo aqui, eu tô com uma câmera pequenininha, é uma Mevo aqui, que ela já faz streaming, se eu precisar. Você pode conectar no celular, você faz cortes, quer dizer, com uma coisa pequena eu já consigo fazer, não é um custo tão alto, e tem os equipamentos grandes e tal. Então você não... Eu sempre falo assim, gente, não é o equipamento que faz acontecer, é você com conhecimento. Eu sempre falo, o som, por exemplo, começa na mão do músico, né? Daí vai chegar no técnico e tal, tá? Eu sempre dei o exemplo assim, se você me derem uma Ferrari e derem lá pro Hamilton, sei lá, um Fusca, pra gente fazer uma corrida, eu acho que se eu não deixar morrer na largada, na primeira curva eu rodo. Agora o Fusquinha vai fazer o melhor tempo que pode fazer, porque o cara sabe fazer. Sim. Entendeu? Então, se você souber fazer, você vai tirar água de pedra, né? Quanto mais equipamento, melhor, você vai ter mais recursos, ajuda. Mas você precisa saber. Senão você vai ter uma Ferrari e não vai saber pilotar. E muitas vezes também ele tá ali diante do equipamento limitado dele, mas ele tá ali principalmente, às vezes, preocupado em se queixar porque ele não tem um equipamento melhor do que em aprender todas as funções. Tirar o melhor do equipamento. Exatamente. Então, a partir do momento que ele tirou 80%, 90%, 100% daquele equipamento, com certeza o teu equipamento novo já tá sendo despachado. Deixa eu dar um recado aí para o pessoal que está nos assistindo, não é? Esse programa está ao vivo, mas ele vai ficar disponível na plataforma do Koinonia Online. E nós estamos transmitindo ao vivo justamente para que você possa participar também, tá? Enviando a sua pergunta, tirando as suas dúvidas. Nós queremos estar tendo vocês que estão nos assistindo como parceiros aqui do Conexão AV, certo? Marinho, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, por você estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, Marinho. Uma honra ter você aqui. Eu acho que você é uma pessoa
que é difícil a gente não bater um papo com você e aquele papo gostoso e a gente sair dali satisfeito. É algo que realmente você tem... eu sinto uma didática muito grande até no bate-papo nosso, né? Então é muito gostoso. E a gente poder também estar compartilhando isso com todo mundo, né, Samuel? Sim, esse é o nosso objetivo. Passar um pouquinho da nossa experiência. Estava até lembrando aqui, né, Marinho? A moçada de hoje não sabe o que é um mundo sem internet, né? E nós não tivemos acesso ao que eles têm hoje, né? A gente mal e mal tinha acesso a uma literatura em outra língua, que em muitos casos, como o meu, era muito difícil de aprender alguma coisa em outra língua, né? E hoje aí tem inúmeras oportunidades, sites, estou falando de coisas gratuitas, abertas, né? Com muita qualidade. É lógico que tem que peneirar, né? Então, gente, vamos atrás de ganhar conhecimento, de conhecer o que é melhor. Estamos também aqui para ajudá-los no que for possível, né? Pode entrar em contato conosco. E é isso aí. Paulão, muito obrigado. Diga lá, Marinho. Vamos falar um pouquinho de quem vai estar no próximo Conexão AV? Vamos sim. Para mim, a gente aqui não fica só de ouvir dizer, a gente vai a campo. Nós tivemos, eu e o Daniel tivemos o prazer de fazer uma transmissão de um evento onde tinha um técnico e que nos chamou a atenção porque a gente já, tanto eu, Daniel, Samuel, a gente vem conversando quem que tem de gente nova, quem que está despontando nesse meio, e ninguém, você conhece Samuel? Não, pô, E nesse evento a gente conheceu o Lucas, um técnico de som que faz um som muito legal, com uma sensibilidade, com uma coerência muito gostosa. Ele é técnico de som da banda Purples, então ele vai estar com a gente aqui. E para não deixar, ontem eu fui assisti-los lá na Igreja Batista do Brooklyn, e assim, não foi aquela ida de sorte lá no evento. Ontem realmente eu ouvi um som de qualidade. Como o Marinho falou, começa pela banda. O pessoal é muito bom, sim, mas ele também tem que saber transmitir isso para as caixas acústicas e para o público que está ali. Marinho. E é por isso que eu acho que é tão importante o técnico conhecer bem a banda, conhecer bem os músicos, sim, o estilo de cada um. Marinho, quer deixar mais alguma palavra, mais alguma coisa? Eu quero indicar vocês aí para toda a galera que está assistindo, quem for assistir ainda, porque, gente, essa galera aí sabe do que tá falando, tá? Daniel, Paulo, Samuel aí... O Marinho é amigo, o Marinho... Fazendo há muito tempo. Marinho é suspeito. São os dinossauros, né, Marinho? Sempre falo de vocês para todo mundo aí. Eu indico mesmo, gente. Não percam os episódios. Muito obrigado, Marinho. Bacana. Opa. Pessoal, mais uma vez... Conexão.av no nosso Instagram. Entra lá, fica à vontade, deixa a mensagem, curte, segue a gente. Eu queria fazer um agradecimento especial para internetaovivo.com e ptzcan.net, tá? São os dois apoios que nós temos que está nos ajudando nesse início, nesse pontapé inicial aqui do Conexão AV. Mas nós temos presenças, nós temos pessoas. O Samuel é uma pessoa que está colaborando muito. A presença dele, o conhecimento que ele tem é algo assim, como eu acabei de falar, nós somos dinossauros, a gente vem lá de trás, então quando a gente começa a contar a história, e sempre sai um aprendizado novo. E hoje nós estamos com um convidado, um amigo que veio aqui acompanhar a transmissão. Eliakim. Fala, Kim. O Eliakim, ele é técnico lá da Rádio Transmundial. Ele cuida de toda a parte de streaming, cortes. E é um cara assim também... ele já não tá tão novo assim, né? Já tá indo mais pra média idade. Mas é um cara muito caprichoso. A gente já tem acompanhado alguns trabalhos dele. Se você quiser, acessa lá rtmbrasil.org.br e você vai acompanhar o trabalho que o Kim tem feito. Já passamos demais, estouramos Marinho, o tempo. Kim, obrigado. Giba Lopes Batera tá te mandando um abraço. Grande Gibinha. Esse é o Batera. Pessoal, valeu. Obrigado. Até a próxima semana, terça-feira que vem. 8 horas da noite. 8 horas da noite, no mesmo link. Vamos estar de novamente aqui. Valeu, gente. Um abraço. Marinho, obrigado. Paulão. Abraço, obrigado. Samuel. Tchau, valeu.